Fala, galera, beleza? Estamos aqui no nosso podcast da 2N, mas hoje um pouco diferente. Hoje nós vamos bater um papo sobre visão. O visão é um dos 3 pilares da 2L, né? Visão, comportamento e autoridade. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre visão, para trazer para vocês exemplos práticos, histórias reais de pessoas e de momentos que nós vivemos aqui ao longo da nossa trajetória que estava diretamente conectado com a visão. E hoje fiz questão de convidar meu sócio, Rafael. Tudo bom? Rafa, beleza? Seja bem-vindo, Rafa. Sua primeira experiência aqui no nosso... É a primeira vez. Apesar de você ser sócio e dono disso tudo aqui, é a primeira vez que você senta aqui na cadeira para bater um papo comigo. É verdade. Obrigado. Seja bem-vindo, fica à vontade, tá? Muito obrigado. Nervoso não. O Rafa trouxe ele para a gente bater esse papo, por quê? O Rafa representa muito os 3 pilares da 2N, né? Visão, comportamento e autoridade. Rafa começou aqui como jovem aprendiz? Jovem aprendiz. 2008. Na verdade, aqui não. Começou na Alphatec. 2008. Tinha 14 anos. 13 para 14. Com 13 para 14 anos. Isso. Em 2008. Inclusive, se eu fizer um negócio desse que eu fiz com ele, as boas-vindas dele em 2008, hoje em dia, eu acho que eu vou ser cancelado. Até preso. Preso. Você conta aí como é que foi. Vou deixar você contar para o pessoal não achar que é mentira minha. Mas, então, o Rafa começou aqui em 2008 como jovem aprendiz. E aí, 20 anos depois, né? 21 anos agora, né? 2018. 2008, né? 2008, né? Então, 18, quase 20 anos depois. Hoje é meu sócio na 2N, meu sócio no outro negócio que a gente tem chamado OS e diretor de negócios na FG. Então, a história do Rafael foi toda construída aqui, junto comigo, né? Tive o privilégio de estar com ele desde os 14 anos de idade. E trouxe o Rafa para a gente bater um papo hoje, descontraído, sobre esse tema tão foda que é visão. Obrigado, Lani, obrigado aí. Prazer estar aqui, né? Pela primeira vez sentando na cadeira aqui. Já estive do outro lado, né? Ali atrás, acompanhando alguns podcasts. E comecei a história de 2008. Porque quando eu comecei, né, no Jovem Aprendiz, na época, eu não sei muito bem como é que é hoje, mas na época era um ano de curso no Senai e depois um ano trabalhando na empresa, né? Então, no meu primeiro dia na empresa, na época, garotão, um negócio de computador, eu fiz o curso de TI, né, de tecnologia da informação, alguma coisa relacionada no Senai, exato. Mas voltado para a área industrial, né, porque a ideia era trabalhar na empresa da Alphatec como TI. E meu primeiro dia na empresa eu estava na sala do TI, porque era o curso que eu tinha feito, me encaminharam para a sala do TI. Aí o Tairani chegou lá, abriu a porta com tudo, do jeito que ele faz, sem bater, não tem nada. Abriu a porta, eu tava no computador, 14 anos. Ele, o que você tá fazendo aqui? Nem oi me deu. O que você tá fazendo aqui? 2008, tá, gente? Não, hoje não. Foi 2008, pessoal, sem cancelamento. Melhorei. E aí, eu falei, eu vou trabalhar, né, no TI e tal, me trouxeram pra cá. Ele falou, não, aí não, vambora, você vai pra área. Aí me levou no almoxarifado, pegou um macacão menor que tinha que já me engolia, capacete, óculos, bota, e me largou na área, chamou o supervisor na área, falou, pega ele, coloca dentro de um tubo e ensina tudo. Bota uma lixadeira na mão dele, isso mesmo, 14 anos de idade. Não fez isso, né, na época, não podia. Esperou 2 dias. 2 dias depois. Mas aí lá começou a minha trajetória. É muito bom, muito bom. E poxa, você, Rafa, teve a oportunidade, né, de passar por todos os setores da empresa, né? Foi. Da FG. É uma empresa multinacional. Nesse meio tempo, você teve a oportunidade de ir para o exterior, aprendeu a falar inglês, enfim. Então, vamos conectar logo com o nosso tema, que é visão, né? Eu sempre, há muito tempo atrás, eu participei de uma palestra, eu não lembro quem foi o palestrante, cara. Que ele definiu visão de uma forma que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, pessoal, visão é muito simples. Oncotô e poncovô. Entendeu? É muito bom. Cara, eu nunca mais esqueci essa porra. Oncotô. Bom, eu estou aqui. Oncovô. Pra onde que eu quero ir? Excelente. O cara tem que saber, cara, onde ele está e pra onde ele quer ir. Senão vai ficar perdido rodando em círculo aí, fazendo 300 pós-graduação e nunca se encontrando em nada. Isso.
Então, é esse primeiro pilar nosso da 2N, né, que a gente quer trazer para as pessoas como o tamanho da importância da visão. Eu sempre tenho a base de definição de visão como isso, onde que eu estou e para onde que eu quero chegar. E carrego comigo algo também que mudou a minha vida, assim, foi muito importante na minha vida, que é no livro que eu li do Flávio Augusto, Geração de Valor, que ele disse o seguinte, ele conta uma história, um sonho que ele teve com o filho dele, e ele resume aquela história que ele conta dizendo o seguinte, a seguinte conclusão que ele chegou, visão é mais importante que poder. Não adianta nada você ter dinheiro, você ter toda a estrutura à disposição para o seu trabalho se você não tem visão, se você não sabe onde você quer chegar. E por que eu disse que desenvolver essa visão mudou a minha vida? Porque eu vou falar para você. Quando a F Global foi vendida, né, em 2021... 13, né? A F Global? A F Global já agora, dos americanos. Eu sempre fui presidente da empresa. Era o diretor responsável legal no Brasil e diretor e presidente da América Latina inteira. O negócio foi vendido, os acionistas, que eram o banco, resolveu sair da indústria do petróleo, colocou o negócio à venda, vendeu para a NOV, inclusive, uma outra gigante do petróleo. Vendeu o negócio. Só que vendeu uma tecnologia específica e a base fixa e a entidade legal no Brasil não foi vendida, ela ia ser encerrada, né? E os americanos pediram que eu liquidasse a empresa, arrumasse um jeito de arrumar um comprador para essa base aqui. E aí, rapaz, que eu percebi a oportunidade. Falei, cara, eu trabalhei nessa empresa a vida inteira, fui dono, depois fui acionista, presidente, e agora o dono, que era o banco, resolveu liquidar o negócio e ficou um vazio no mercado, né? Eu tenho know-how, sei fazer, os clientes precisam desse negócio de volta, por que não voltar? Em uma condição normal, qual seria a minha primeira reação, né? O meu olhar negativo, aquele que a gente tem dentro da gente, a gente tem um olhar negativo e um positivo de ver as coisas. O negativo ia falar, cara, não mexe com isso não, o risco é muito alto, você não vai ter dinheiro para comprar esse negócio, não mexe com isso. Mas aí o meu lado empreendedor falou, cara, você vai gerar riqueza, você vai gerar emprego, você vai resolver o problema do cliente, você vai retornar e trazer tudo que você aprendeu ao longo da vida e poder contribuir para o negócio, para o cliente, para a cidade, enfim. Toda aquela coisa que foi mexendo comigo, né? Uhum. E aí eu fui e falei, cara, eu vou tentar. E aí onde que conecta a visão? Eu enxerguei a oportunidade de mostrar valor para os caras lá dos Estados Unidos que estavam querendo vender o negócio, mostrar o valor que teria eles venderem para mim. E como que eu fiz isso? O negócio valia 34 milhões de reais. Eu não tinha essa grana. Só que, lembra, 2021, como que estava o mercado? Embaixo. Total. Pandemia. O mercado do petróleo estava horrível, pandemia, empresa quebrando, não tinha 10 sondas em Macaé. Exato. Tava Todo mundo indo embora. na baixa. Só que, cara, eu tô no petróleo e vai fazer 30 anos, cara. Tá? A gente tem momentos de pico e momentos de baixa. A gente tava na baixa. Aí eu falei, cara, se tem um momento bom para comprar essa empresa é agora. Aí eu fui, mostrei para os caras o seguinte, cara, o negócio, o mercado tá ruim, tem várias empresas aqui na região, vários terrenos aqui na região à venda, similares a essa base aqui, num valor menos da metade do que vocês estão pedindo e não vende desde 2018, né? A gente veio daquela crise horrível de 14, 15, enfim, confusão danada. E esse troço vai ficar parado aqui vários anos. Mas eu tenho uma solução para vocês. Eu não tenho interesse em comprar a base, não. Tenho interesse em comprar a empresa de volta, o CNPJ inteiro com tudo. E aí vem a segunda vantagem para vocês. Vocês saem do Brasil no dia seguinte. Porque eu assinei, do dia que eu assinei para frente, é responsabilidade minha. Do dia que eu assinei para trás, qualquer problema que tiver, é responsabilidade sua. Cada um assume sua responsabilidade e tal. Aí o cara, surpreendentemente, falou comigo, Tairone, para você eu vendo, tá fechado. Faz a sua proposta. Aí eu fui, fiz umas contas, falei, cara, 34 eu não tenho. Falei com o cara, olha, eu posso pagar 11,
em 3 vezes. Surpreendentemente, o cara falou, ok, tá fechado. Eu falei, cara, podia ter falado 5, né? Aí eu falei 11. Aí consegui fechar, mas isso aí eu tô falando rápido, mas levou quase um ano, né? Uma agonia danada. Acho que foi um ano, né? Foi um ano quase. Aí fechamos o negócio. E aí consegui né, organizar toda a questão financeira, jurídica, enfim, fechamos o negócio lá. E a partir dessa data, eu reiniciei a empresa. E aí, no dia que eu estava aqui na porta, trancando a empresa, eu com a chave na mão e esse terreno gigante e um sonho, era tudo que eu tinha. Falei, cara, agora, beleza, eu consegui a primeira etapa que foi comprar a empresa. Eu preciso agora reerguer o negócio. Mas se eu não tivesse tido a visão que eu tive de comprar o negócio, mas conectado já com o cliente para que a gente pudesse assinar um contrato e iniciar, não teria dado certo. Então vamos lá. Compro o negócio, tinha eu, uma empresa, uma chave na mão e mais nada. Aí eu falei, vamos reiniciar. Aí quem que eu chamo para poder reiniciar o negócio? Eu. Ligo pro Rafael, que estava lá nos Estados Unidos já pensando em vir embora. Aí eu falei, Rafa, ó, comprei o negócio, ele já sabia, né? Desde que eu comecei a negociar, eu já tinha te falado. Sim. Comprei o negócio e contei para ele o plano. Prometi nada, né, Rafa? Nada. Eu falei, cara, não tenho nem dinheiro para te pagar, não foi isso? Foi. Aí, em contrapartida, você falou assim, eu tô indo por aí, eu só preciso de dinheiro para comer, o resto eu me viro, tô com você, né? Aí eu falei, cara, então vamos junto nessa. Mas eu fui com o teu plano. Eu falei, olha, a minha visão é essa aqui. Vai comprar o plano comigo? Comprou o plano. 3 anos depois, estamos aqui, quase 40% do mercado, 103 pessoas trabalhando, nossos clientes satisfeitos. E crescendo, né? Crescendo. Então, essa introdução que eu fiz aqui, para falar sobre visão, trazendo um exemplo próprio, né, de como isso mudou a minha vida, do dia que a empresa foi vendida até o dia que eu comprei, eu estava num emprego, num trabalho, foi a primeira vez na vida que eu trabalhei de carteira assinada. Os primeiros 20 anos, desde que eu tinha 15, eu trabalhei com meu pai, a gente desenvolveu a Alphatec, vendemos ela em 2012 para esse grupo americano. Aí fui para esse grupo americano como acionista e presidente da empresa. A empresa foi encerrada, aí eu fui contratado por uma gigante e trabalhei lá num cargo de vice-presidente. Tinha um emprego excelente. Só que o tamanho da minha contribuição ali estava limitado à minha família, cara. Era um salário espetacular, uma mordomia louca, uma empresa espetacular, uma empresa muito boa, que cuida muito dos funcionários. Mas eu não estava disposto a ficar ali comendo aquele alpiste dentro daquela gaiola. E vou te falar, um alpiste caviar, delicioso, encantador. Muitos ficariam. Muitos. Grande maioria. Encantador, uma delícia. Entendeu? Zona de conforto total. Mas só que, graças a Deus, isso não estava conectado comigo e não faz parte de mim. Resolvi assumir o risco e cair para dentro do negócio. Mas por quê? Porque eu tinha uma visão clara de onde eu queria ir, cara. Se eu não tivesse uma visão clara, eu tinha ficado lá comendo aquele alpiste até o dia que eu fosse demitido, que desse uma outra crise do petróleo. Então isso é o que acontece, que eu enxergo na maioria das pessoas. Elas entram num trabalho e se acomodam. Elas iniciam um negócio, se acomodam. O cara abre um negócio hoje, não deu certo nos primeiros meses, ele desiste. Caraca, quantos nãos eu recebi até conseguir fechar esse negócio? Dentro desse um ano, vários. O negócio foi encerrado várias vezes. Quantos nãos eu e você recebemos de cliente nos últimos 3 anos? Meu Deus do céu. Muita coisa. Muitos. Hoje a gente tem muito mais negócios não fechados do que fechados. Se você olhar o nosso CRM. Muito mais, né? Muito mais. Talvez um terço, acho que até muito de negócio que a gente fechou. É 10 para 1, por aí. Então, 10 para 1. 10 para 1. Para cada... Entenda esse 10 para 1 o seguinte, para cada 10 pedidos que a gente faz, são 9 nãos e um sim. Tá? Por aí. 9 nãos e um sim. Imagina se a gente tivesse desistido no primeiro sim. Eu vou conectar algumas coisas que você falou que eu acho importante. Para mim ainda, você falou que muitos se acomodam, mas voltando um pouquinho ainda, muitos não conseguem nem ter a visão. Vamos colocar a pessoa, porque eu entrei muito novo, mas muito novo o cara realmente não vai ter mesmo.
Então, 100% de quem entra com 14 anos, 15 anos não tem essa visão. Mas vamos colocar a galera mais velha, de 22, 23 anos pra lá, 30 e alguma coisa, quando entra numa empresa, ele não faz ideia de qual que é o percurso que ele vai ter. Ele não monta isso, né? A gente estava conversando antes, hoje cedo, sobre aquela primeira semana de integração ali, que é normativo ali, né? O procedimento das empresas. Cumprir as normas e os procedimentos ali básicos, legais, Cumpre legislação. aquele primeira semana ali que ele tem que ler procedimento, conhecer a empresa, conhecer onde ele vai trabalhar, e a maioria se limita a isso. E aí ele entra no trabalho dele do dia a dia, seja lá o que for. É o cara, um assistente administrativo, ou o cara da área, um ajudante, um soldador, um caldeireiro, e ele não faz a menor ideia do caminho que ele vai percorrer. E independente se o cara quer crescer e chegar a um cargo de liderança, diretoria, como foi o meu caso, ou se eu, como foi o seu, por exemplo, chegar a presidente, CEO de uma empresa multinacional, ou se o cara só quer ser muito bom no que ele faz, porque mesmo para ele ser muito bom no que ele faz, ser o melhor da empresa no que ele faz, ele vai ter que ter uma visão do caminho que ele vai ter que percorrer, porque tem outros. Tem outros. E a gente sabe muito bem por experiência, é isso que a gente ensina na 2N, né? De que só competência técnica não basta. Não, de forma alguma. Não basta, né? A gente tem os pilares, você falou na introdução, com a visão, comportamento, autoridade, justamente porque a gente sabe que só a técnica não vai levar ele aonde ele quer ou deveria estar. Então, acho que tudo começa, né, trazendo o seu exemplo prático, eu acho que é absurdamente bom para o cara no primeiro dia de trabalho. Na primeira semana ali onde ele está fazendo a integração, junto com a integração, ele já deveria estar construindo um mapa dele, iniciando a construção do mapa dele para ele aonde ele quer chegar dentro da empresa, seja lá qual for, porque se ele não, aí vai entrar naquela do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. O que eu fico mais impressionado é o seguinte, quando eu vou fazer uma entrevista com alguém, que você sabe, você me conhece, eu não olho currículo, chamo para bater um papo. Primeira coisa que eu pergunto pro cara, o que você sabe da FG? A maioria não sabe nada, O né? cara não entrou no site, cara. O cara vai vir fazer uma entrevista de emprego com o presidente da empresa, podia ter sido com o gerente de RH, com o porteiro, não importa. O cara não entrou no site da empresa para poder se interessar o que a empresa faz. E aí você pergunta pra pessoa qual que é a sua expectativa para os próximos 5 anos, e ela nem tá perguntando dentro da empresa, tudo bem, ela nem entrou na empresa ainda, ela obviamente não sabe, pra sua vida. Seja lá qual foi, nem pergunta do lado profissional, tô perguntando na vida. Porque quando você pergunta a expectativa para 5 anos, a pessoa já assusta, né? Fala, não, tô perguntando profissional, não. Pra sua vida. 90% das pessoas que eu perguntei até hoje não sabiam responder. Não sabe. Não tem ideia. Aí começa a inventar, né? Fala, não, eu acho que eu queria comprar um cachorro, ter um filho, sei lá, comprar uma casa, não sei. Começa a meio que viajar ali, né, pensando, aí é sonho, né? Não, quando o cara começa assim, eu quero estar bem com saúde, aí você já viu que não sabe nem o que tá falando, cara. Exatamente. Eu faço essa pergunta lá no Café com o Presidente pra galera sempre, né? Eu falei, onde você se enxerga daqui a 5 anos? Rapaz, é difícil, então a gente precisa orientar as pessoas, esse ponto que você falou, né? Às vezes ela não sabe nem que ela não sabe, né? Nem que ela não tem essa visão. Então, como aprender a desenvolver a visão? Porque a maioria se pergunta, né? Conversando com vários colaboradores, você deve ter já tido a mesma impressão. Quando você vai conversar a fundo com eles, eles imaginam que só trabalhar, né? A maioria dos colaboradores acha que só trabalhar, só fazer o dele todo dia ali muito bem, é o mais do que o suficiente para ele ser promovido, para todo mundo enxergar ele. Então, dando um exemplo de um soldador, por exemplo, que chega e vai direto pro trabalho todo dia, e vai lá e solda todo dia, e ele solda muito bem, mas ele acredita que só aquilo ali é o suficiente para ele. E a gente sabe que não é. Não é. Sabe que não é. Porque a empresa está buscando muito mais do que isso, né? Para cumprir tabela tem um monte. Tem bons profissionais no mercado. Mas toda empresa busca mais do que isso. Para ser um líder, para ser referência, o cara não basta só fazer o bem feito o trabalho dele, né? A gente mostra isso todo dia, né? A gente fala sobre isso acho que todo dia. E aí você olha para as vagas que a gente tem abertas hoje. Vagas para ganhar. Cara, qual percentual da população hoje ganha mais de 10 mil reais por mês? Se eu não me engano, 5 ou 10% que eu falei aquele dia. Cara, eu acho que algo em torno de... 5 a 10% ou seja, 10% da população ganha mais de 10 mil reais por mês. Certo? É muito. A gente tem, sei lá, 4, 5, pelo menos 4 vagas aqui hoje abertas para ganhar mais que isso. Exatamente. E a gente não fecha. Não fecha a vaga, porque não tem gente. E não é que não tem gente, né? Vamos mudar, não tem gente qualificada.
Aí, pô, mas você vai achar o cara pronto? Não vou. Mas o cara... O mínimo, né? Com o mínimo, que é saber onde ele quer chegar, com sangue no olho, vontade de trabalhar. Um cara que não esteja procurando um emprego, um cara que esteja procurando um trabalho. Isso. Eu quero trabalhar, eu quero contribuir. Outra pergunta que eu faço. Ok, beleza, como é daqui a 5 anos, outra pergunta que eu gosto de fazer durante a entrevista. Qual a contribuição que você vai dar para a FG? Por que eu te contrataria? Aí já é. Aí você já percebe, nos primeiros 30 segundos, o cara já se entregou ali. A pessoa ela realmente não consegue fazer um mapa, mesmo que for... Não precisa fazer o seu mapa para 10 anos primeiro. O ideal é que você tenha um mapa para 10 anos, mas começa no básico, começa pro primeiro ano, né? Eu lembro que logo no começo da minha carreira lá, tinha, sei lá, 16, 17 anos, 15, 16, 17 anos, sei lá. E aí eu tava na sala com uns inspetores e a realidade salarial ali daquelas pessoas que estavam conversando girava em torno, sei lá, vamos botar uma média de 6 mil. O que mais ganhava ali devia ganhar, sei lá, 7. Era um inspetor bem qualificado. Uhum. A gente estava conversando um pouco sobre o futuro ali, tinha algumas pessoas qualificando e tal, e eu era o mais novo, tinha acabado de pouco tempo, sei lá, 1 ano de empresa só. E aí a conversa girou em torno disso e os caras falam, não, eu vou fazer isso, uns planos muito pequenos, sabe? Você, não, porque ano que vem eu pretendo pedir um aumento e aumento de R$500 e sem base nenhuma. E eles me perguntaram, e você, o que você pretende? E na época, pô, eu era, acho que eu era jovem aprendiz ainda ou estagiário, um dos dois. Uhum. E pô, eu ganhava, acho que R$400, R$425 na época. Eu trabalhava meio período, né? Não podia trabalhar período inteiro ainda. Eu falei assim, o meu objetivo aqui, em médio prazo, é ganhar R$30 mil. Aí riram da sua cara. Mas não era um sonho, era base. Eu tinha um plano, que era ser inspetor de ultrassom, que na época tava arrebentando de ganhar dinheiro. E eu sabia já o caminho que eu ia trilhar. Todo mundo viu. Lógico. Ninguém, porque pra eles como ninguém tinha um mapa, uma visão, pra eles era um negócio absurdo. Você ganhava 30 mil, o cara ganhava 5, eu ganhava R$400, mas ganhava 30. E no médio prazo ainda, você tá doido. É impressionante isso. Não, e as pessoas estão muito perto de triplicar um salário, cara. Muito perto. Eu tinha 19 anos, me qualifiquei em ultrassom na época e solda. Eu fui um dos inspetores de ultrassom mais novos do Brasil, mais jovens, né? Eu tinha 19 anos. Eu saí de um salário de, sei lá, 5 para 30, para 40. Eu era o maior salário da empresa, cara, porque eu tinha as qualificações. E eu nem falava inglês ainda na época. Depois que eu aprendi a falar inglês, então, aí acabou. Então, às vezes a pessoa pensa que para ela chegar num salário alto, ela precisa ser promovida para supervisor, para gerente, para diretor. É o contrário, cara. Nada a ver. Não espera o cargo, esquece o cargo. Pensa em você, o cara é a empresa dele, entendeu? Se eu sou um soldador, eu tenho que ser um soldador que sou muito bom tecnicamente, que sou muito bom de forma comportamental, que eu me comporto bem. O que é um comportamento bom de uma pessoa? Horário é horário. Coisas que o cara não precisa de faculdade nenhuma para saber, né? Básico, né? Cumprir com o horário, lealdade à empresa, né? Não pegar leve no trabalho para fazer hora extra, para ganhar, sei lá, R$300 a mais no final do mês. Né? Ser leal ao seu trabalho. Não estar na organização infeliz e tentando arquitetar formas de sair para ir para outra. Seja transparente, chega pro cara e fala. Né? Então são comportamentos que o cara percebe, né? Não andar por aí todo rasgado, sujo. O seu ambiente de trabalho onde você chega tá organizado, não tá aquela bagunça. Então, e gente, eu tô falando isso aqui, Rafa, mas isso acontece aqui dentro, né? Cara, eu fui na usinagem ali agora. Nós temos um setor de usinagem aqui. O setor de usinagem de empresa, para mim, tem que ser mais limpo do que essa mesa aqui do podcast. Aí eu chego na usinagem, o torno tá imundo de graxa. Imundo, nojento. Aí você tem um supervisor, você tem um torneiro, você tem todo mundo lá. E os caras não enxergam. E isso, as pessoas gostam de contar só as histórias bonitas, né? Eu tô falando a realidade para vocês aqui. Hoje, dentro da minha empresa, que eu tenho ela desde 2012 que eu trabalho aqui, certo? Que eu conheço o processo de trás para frente, conheço a maioria das pessoas, dentro da minha própria empresa, eu falo isso todos os dias aqui praticamente. Eu tenho um setor que tem supervisor, coordenador, líder, torneiro, ajudante, lá, que está imundo. Tá uma zona, como se eu estivesse aqui agora nesse podcast aqui, com o microfone sujo, com a mesa com o café derramado, enfim, uma porcaria. Então, aqui dentro.
Se o cara muda esse comportamento, ele já está diferente do resto, cara. São 500 caras, ele já está diferente. Então, quando a gente fala de média, de medíocre, medíocre é estar na média. Isso. Eu não sou medíocre e nunca serei. Significa que eu sou foda? Não. Eu tô acima da média, porque eu me coloco acima da média. Eu não vou me juntar aos porcos, cara. Eu vou ser diferente. Eu vou ser aquela ovelha negra ali no meio daquele monte de ovelha branquinha indo pro lado do matadouro. Eu vou ser diferente. E o cara precisa entender isso, e não importa a profissão. Se o cara é porteiro, se o cara é limpador de chão, se o cara é um engenheiro, se o cara é diretor de uma empresa, de uma multinacional, o cara precisa ter um comportamento. E pegando a nossa pegada né, falando da nossa pegada da 2N, que a nossa pegada da 2N é justamente pelo contrário. Esse cara ali, o nosso torneiro, ele é muito bom tecnicamente, certo? E por uma dessas ele se queima, certo? Se queima. Assim, é porque aqui a gente tem uma cultura diferente, a gente conhece todo mundo pelo nome, a gente sabe exatamente a pessoa. Mas numa empresa onde, né, e que a gente sabe que acontece o tempo todo aí, empresa onde o líder não conhece muito bem o liderado, principalmente um líder maior, por exemplo, um presidente, um diretor, o cara passou ali, viu o seu setor, né, o seu ambiente de trabalho, um lixo, né, de sujeira e tal, ele não vai querer saber se você é bom tecnicamente. Ele, na verdade, ele vai te considerar ruim tecnicamente. Então, é isso que acontece o tempo todo. Um outro exemplo prático de uma história real que a gente vê aqui, desde quando eu comecei, que é 2008, e você deve enxergar isso desde quando você começou lá em 92, que é o fato do inglês. Então, vamos lá, pra você ver como que as pessoas realmente não têm visão. Nós trabalhamos na indústria do petróleo. A indústria do petróleo, a maioria das empresas são estrangeiras. Né? Temos empresas brasileiras, mas temos muitas empresas estrangeiras. Muitas empresas multinacionais, né? Concorrentes, parceiros de trabalho e tal. E nós, por muitos anos, fomos multinacionais. A pessoa entra na empresa dela, qual que seria a primeira coisa que ela deveria fazer? Precisa aprender lá inglês. No plano dela, primeiro, não fala inglês nada, não estou fazendo. Eu preciso aprender para falar inglês. Não tem como, porque como é que você vai montar um plano para você dentro de uma empresa que é multinacional e que tem clientes estrangeiros se você não fala inglês? Você não vai chegar muito longe. Isso é matemática, sei lá, só raciocinar um pouco. Nós tivemos um caso há pouco tempo atrás, né, dentro da empresa, de uma pessoa que aqui na empresa a gente faz um plano com ela. A gente cria, né? A gente chama de contrato empreendedor, então a gente ajuda o nosso pessoal com a visão. Então a gente cria um plano junto com a pessoa. Contrato empreendedor nosso. E aí essa pessoa, ela entra, ganha instrução e uma das coisas é, olha, você precisa falar inglês, né? Vamos criar um planozinho, você começa a estudar aqui, daqui a 3, 4 meses você já evolui um pouco, daqui a 6 meses, cria um plano para a pessoa. Aí essa pessoa entra ganhando um salário Y. Quando chegou a oportunidade, veio né, essa história real nossa aqui, veio uma oportunidade em menos de 6 meses para ganhar o triplo. 10 mil reais. Não é isso? 10 mil reais. Ela ia ganhar o triplo do que ela ganha atualmente, porque a gente conquistou um cliente novo, um cliente estrangeiro e que as pessoas que iam lidar diretamente falavam inglês. Essa pessoa não estava pronta. Ela nem estava se preparando. Que é o pior, né? Não está pronta, tudo bem, né? Então, beleza, então vamos dar um gás. De repente mandava ela para Houston, né? Não, fica lá, vai para os Estados Unidos, dá um gás no seu inglês. Uma pessoa nem estava nem perto de estar pronta, não estava no plano dela, no mapa, na visão dela. Aí você imagina, cara. O triplo de qualquer coisa é o triplo. O cara ganha, sei lá, 3 mil. Quer passar a ganhar 9. Ele tem uma realidade de vida ganhando 3 mil. Quando você passa a ganhar 9, 10, o seu padrão de vida triplica. As suas possibilidades triplicam. As possibilidades aumentam. Você vai dar uma vida melhor para sua família, você vai ter uma condição melhor na empresa. Outros horizontes vão abrir. Mas o que é isso, cara? É a preguiça. O comodismo, a procrastinação, essas coisas que a gente tem que dar um passo à frente. Graças a Deus que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu aprendo no tatame. Toda vez que eu dou uma relaxada, o tatame vai lá e me corrige. Não pode. A gente tem que ficar ligado, cara. Tem que ficar ligado. Esse exemplo foi um exemplo muito bom. E vou falar, dentro das organizações, às vezes o cara tem um cargo alto. Vamos pegar aí, um cara já é um engenheiro de formação. O cara é engenheiro, chega na empresa, um engenheiro aqui vai ganhar 14 mil reais, assim, o cara que acabou de chegar. Piso ali tá entre Piso, 14 mil. Pelo menos 14, 15 mil, né? Aí beleza, o cara é um engenheiro.
excelente tecnicamente, babá. Aí surge um cargo de liderança, que ele pode passar a ser um gerente, um diretor, cuidar de uma unidade, né, avançada, um outro lugar, em algum lugar do mundo aí. Mas para isso ele precisa o quê? Fazer inglês. Mas ao invés do cara estar num curso de inglês, desde o dia 1 que ele chegou aqui, enxergar, cara, o segundo idioma faz parte da minha formação, eu tenho que aprender. Aí o que ele vai fazer? Um após, aí depois faz outra após, aí faz um mestrado, aí faz um doutorado. Cara, e não entrega nada. Conecta em nada com o que ele tá precisando atualmente. Falta de visão, tá atirando para tudo quanto é canto. Então, ó, vou falar para vocês aqui o que fez a diferença na minha vida. Algumas coisas, né? Pontos de inflexão, né? Empretec, quem não conhece, pode fazer. Sebrae, baratinho, com certeza muito barato, e muda a sua visão de negócio, totalmente. Empretec, mudou. Foi um ponto de inflexão absurdo. Com certeza. Aprender a falar inglês, abriu um mundo para mim. Eu me lembro do meu professor na época, falou comigo, cara, você aprender a falar inglês, não existe fronteira no mundo mais para você. Se você for lá em, sei lá, na Groenlândia, num lugarzinho, no final do mundo, vai ter um cara que vai te entender lá, porque você fala inglês, não importa. A língua mundial, né? A língua mundial. E a verdade abriu portas, relacionamento, enfim, tudo. Né? Terceiro ponto, metanoia. Eu fiz o programa Metanoia, assim, um mindset completo na minha cabeça, foi muito bom. Né? Outro ponto, aprender a vender. Cara, quando eu aprendi que eu tinha capacidade de vender algo para alguém, quando eu entendi que o que eu fazia na minha vida não era... Sempre vender. Exato, não era... De hora, né? Um momento, tocar empresa de engenharia, nada disso, eu vendia. Todo mundo é vendedor hoje. Exato, eu sou um vendedor. Todo mundo é, né? Porque ou você tá vendendo um produto, serviço, ou você tá vendendo a sua hora. Exato. Então, alguma coisa você tá vendendo. Então, quando você vende a sua hora, beleza, você tá limitado a 24 horas por dia. Você precisa dormir 8, então você vai ter lá, sei lá, 14, 16 horas aí úteis, né? Que você tem que almoçar e etc e tal. Tá bem limitado. Quando você vai vender um negócio, quando você monta uma empresa, você está vendendo um negócio, várias coisas, então suas possibilidades aumentam. Então, aprender a vender também me fez enxergar o mundo de outra forma, inclusive de possibilidades. E a importância de você entender onde você quer chegar, né, de você ter uma visão, te deixa mais confortável para fazer uma coisa que é muito difícil para nós seres humanos. E assim, especialmente para brasileiro, que é falar não. Quantas vezes, Rafa, eu falei não, falei sim que deveria ter sido um não? Várias, cara. Eu já fiz várias vezes. Então, quanto mais inseguro você tá, mais sim, se deveriam ser não, você fala. E acho que como vendedor, né, quando você aprende a vender, você aprende a falar não. Porque você recebe tanto não, é normal. Você fala assim, cara, deve ter alguma coisa aí. Então E a gente sempre fala isso, né, que a liderança, né, a gente quer gente do nosso lado que consiga nos falar não, né? Se só concordar com a gente não adianta nada, né? Quantos não você fala pra mim, quantos não eu falo pra você? Não, cara, não vamos seguir por esse caminho, não. E vou te falar quando que eu aprendi isso. Porque, gente, tem duas formas de a gente aprender, né? Pelo amor ou pela dor, né? Todo mundo sabe disso. E eu aprendi isso de forma dolorosa. A gente nós tínhamos um trabalho para entregar, aí eu liguei para a empresa, o cliente me ligou perguntando se estava pronto, eu liguei, aí o gerente da base falou comigo, Tairone, ó, tá pronto, só falta colocar, sei lá, determinada coisa que seria muito rápido, negócio de 1 hora ou 2. Eu falei, beleza. Aí liguei para esse cliente de volta, Iwan Florence, my friend, if you are listening to me, thank you for this feedback. O Iwan falou comigo, ele era nosso cliente lá da Transocean, diretor de BOP, cara espetacular, gente boa pra caramba, eu já aprendi muito com ele. Ele falou assim, Tairone, tá pronto? Eu falei, tá, ok, obrigado, tchau. Aí ele fez o quê? Mandou a carreta ir lá buscar o equipamento. A carretinha chegou para levar numa caixa, levar um equipamento de quase 30 metros de comprimento, uma logística absurda. Chegou lá, adivinha? Não estava pronto. Não, mas 1 horinha a gente coloca isso aqui. Aí ele me ligou de volta, aí falou assim, Tairone, a carreta foi lá e tá esperando lá o equipamento, vai ficar pronto daqui a 1 hora. Eu entendi o que você quis dizer, então, que estava praticamente pronto. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Quando eu perguntar, ou qualquer pessoa te perguntar se está pronto, garanta que está pronto. Se não tiver, não tem problema, é só falar não.
não está. Cara, aquilo ali, cara, eu nem lembro quando foi, isso deve ter sido em 2001, 2002. Eu nunca mais na vida esqueci aquele ensinamento. E a partir daquele momento eu entendi que tão importante quanto falar sim para o cliente é falar um não quando realmente não der para entregar ou quando realmente não der para você chegar naquele preço que ele quer. Quantas vezes eu disse um sim que dava para fazer, tomei prejuízo porque eu fiquei sem jeito de falar não e não teria problema nenhum se eu tivesse dito não, só que eu tinha uma coisa dentro de mim que dizia, não pode falar não, você não pode falar não, você tem que falar sim, dá seu jeito. Então, quando a gente tem uma visão clara de onde quer chegar e do que você entrega para o seu cliente, facilita falar um não, né? Você fica mais tranquilo, fala, cara, infelizmente não dá. E entender o seguinte que talvez não dê para eu te entregar, mas tem um cara aqui que vai fazer isso para você, concorrente nosso aqui, pode fazer com ele e vai resolver o seu problema. Porque aí você pega o foco e coloca no cliente, não em você. Eu tô sendo transparente com você, não dá. Né? Quantas vezes você já emprestou dinheiro porque você for sem graça de falar, não tenho. Ou não quero te emprestar. Mas quando você alinha a visão, né, a sua visão, você não vai descapitalizar você ou ficar numa situação muito ruim para poder ajudar alguém só porque você não quer falar não. Exato. Certo? Hoje em dia que, por exemplo, você e eu temos uma visão muito bem alinhada nos negócios aqui, a gente não vai tomar uma decisão só porque a gente não quer falar não pro cliente. Quantas vezes a gente vai, inclusive hoje nós falamos não pro cliente, né? Hoje. Falamos, não dá, infelizmente não tem como. A gente, óbvio, né, sempre tenta ajudar o cliente da forma que a gente pode, mesmo falando não, né, vamos tentar achar uma outra solução, mas não tem jeito, não dá, não tem como, estamos com você, vamos tentar achar uma solução mais viável, mas não. E foi interessante que hoje aquele cliente ligou e eu falei com ele, né, eu falei, rapaz, eu te conheço já há 20 anos, cara, se você falar assim, Tyrone, faz esse troço aí de graça pra mim, eu vou fazer de graça pra você, porque é você, e você vai saber que eu vou fazer tomando prejuízo, mas eu tô fazendo em nome do nosso relacionamento. Aí ele falou comigo, eu nunca faria isso. Obrigado pela transparência. Cara, isso é libertador, cara. Se chegar e falar, cara, infelizmente não dá. Cheguei no meu limite aqui, daqui pra lá eu tomo prejuízo. Até aqui daria pra te ajudar. Aí abrem outras possibilidades e o cara sente aquela confiança de que, pô, se esse cara falar sim, eu posso acreditar. E se ele falar não, é porque realmente não teve jeito. Voltando no negócio que você falou lá atrás que eu queria comentar, que você começou falando de como você comprou a empresa e tal, de volta agora nessa nova etapa. E que você tinha a visão de onde você queria chegar e comprou, mas aí, né, tinha uma chave, um sonho. Isso. Né, e uma visão de onde você queria chegar, mas como ainda você não sabia. E as coisas, né, hoje nós estamos 2 anos e meio, quase 3, desde aquela data, né, que foi em 2022, né? 2022. Novembro de 2022. Vamos completar 3 anos. E aí, você não sabia onde você queria chegar. Bom, você sabia onde você queria chegar, perdão, mas você não sabia como. Tinha um sonho e uma visão. E é justamente isso. E isso o Flávio Augusto fala muito, né? Você falou também, comentou sobre o livro dele. Ele fala que quando você sobe um degrau da escada, você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Isso. Então, né, a pessoa fala, quando a pessoa vê eu falando que hoje eu sou diretor, né, você presidente, CEO e tal, óbvio que você não vai sair de ajudante para presidente. E óbvio que também você não sabe o caminho para chegar lá ainda, como você vai dando steps. Eu comecei como jovem aprendiz, isso só minha trajetória Alphatec, FGF Globo. Jovem aprendiz, estagiário, ajudante, técnico, inspetor, líder, coordenador e aí diretor. Então, pô, é um caminho de muitos anos e que eu fazia ideia lá como é que eu ia chegar. Eu sempre quis chegar na diretoria, você sabe disso, né? Eu sempre quis ser empresário, mas antes de empresário, ter uma função de liderança alta dentro da empresa que eu me enxergava lá, sempre gostei. Eu não sabia como, não fazia ideia. Rafa, eu lembrei do negócio aqui agora. Primeiro café com o presidente que você participou comigo aqui nesse retorno, que estava com alguns líderes. Quando eu perguntei para você como que você se enxerga daqui a 5 anos, o que você respondeu? Sou sócio. A gente não era sócio ainda. A gente não era sócio, não tinha um negócio juntos, e você falou, quero ser seu sócio, na frente dos caras. Né? E muita gente ia tomar isso como errado, né? Isso, como porque eu era diretor da sua empresa, você me chamou de volta para diretor, e sentamos na primeira semana, né? Sei lá, e aí, Rafael, qual que são os seus planos? Qual que era a respostinha padrão, né? Não, eu contribuir para um negócio. Com um negócio, vou me esforçar ao máximo. Não, você já me conhecia, eu já
boto pra foder de qualquer jeito. É isso. Cara, agora eu sou diretor, mas o meu plano para 5 anos é ser seu sócio em um negócio, seja na FG, seja em outro negócio. Hoje a gente é sócio em 2 negócios, né? 2 negócios. Então, isso é visão, cara. Isso é visão. E não tem problema nenhum você compartilhar isso. Isso que você falou, que quando você dá um passo, você enxerga além, né? Tem um outro item que eu gosto muito também, que eu carrego comigo, que eu aprendi com o Roberto Tranjan. Quando o líder dá um passo, a obra toda caminha um passo. Então, quando eu dei esse passo de comprar um negócio, eu tenho 103 pessoas aqui hoje, né, na nossa equipe. Todas essas 103 pessoas deram um passo, cara. E continuam dando, né? Continuam dando. Muitos estavam trabalhando em outras empresas, saíram de lá para trabalhar comigo. Outros estavam por aí, sem emprego, não sei o que, estão aqui. E todos estão tendo a oportunidade de desenvolver. Agora, um alerta, né? Porque isso aqui é um papo que a gente está tendo falando a realidade. Eu fiquei durante 10 anos aqui na F Globo com aula de inglês de graça aqui dentro. Eu lembro. Eu não encho uma mão dos caras que aprenderam, saíram daqui depois de 10 anos de F Globo, 11 anos, falando inglês fluente. Não encho uma mão. Que entraram sem o inglês? É, isso. Não enche. Não encho uma mão. Não encho uma mão. É você... Marcos. Ó, Rafa, que é diretor de negócio, Marquinhos, que é gerente de operação, que trabalhou na PetroRio, saiu daqui também falando inglês. Entrou aqui como assistente técnico. Eu não lembro de outro. Você entendeu? Então, as oportunidades estão aí. As pessoas têm que pegar. Então, não adianta falar que a empresa é responsável pelo meu desenvolvimento. Não é. O empresário não é. O responsável somos nós, cara. Não é o meu cliente que é responsável por eu encher essa empresa de trabalho, não. Eu tenho que ir lá buscar, eu tenho que mostrar valor para ele. Então, para você mostrar valor para o seu líder, né? Você tem uma visão, ó, eu quero ser diretor dessa empresa. Não tenha vergonha de falar isso. Primeiro ponto. Nem medo. Pô, esse cara quer ser diretor, vai tomar meu emprego. Se você tiver um líder assim, ele não é líder, ele é um chefe. Fala assim mesmo, que já você vai ser chefe dele. Porque ele deve ser um cara muito ruim, muito limitado. Se não for aí, vai ser em outro lugar. Vai ser em outro lugar. Então você chega pro cara e fala, olha, ele é gerente da base. Aí você fala, meu sonho é ser gerente da base. Eu quero ser gerente nessa empresa aqui. O cara, e se fosse eu ia falar, pô, que bom, o cara pensa grande. Já tem uma visão, né? Visão e ambição. Visão, ambição, então ótimo. É um bom começo. É melhor do que aquela água de batata. Você quer o quê? Ah, pô, ficar aqui, daqui um ano aí, quem sabe, né? Tem uma promoção do dissídio do sindicato. Aí vou entrar aqui com o meu plano de aposentadoria, ou então vou aqui entrar na CIPA para garantir a estabilidade de 2 anos que não pode me demitir. Pô, pelo amor de Deus, gente. Cara, a gente está nessa vida aqui, se der tudo certo, nós vamos viver uma média de 80 anos. Se der tudo certo, entendeu? Se der tudo certo. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar com medinho de chegar pro seu líder. Você viu, o cara chegou para mim e falou assim, meu sonho é ser seu sócio. Se fosse um idiota, eu ia falar assim, ah, pô, tá doido, vou tirar esse cara daqui, vai querer roubar minha empresa de mim? É diretor, já quer ser sócio? Porra. Muito pelo contrário, pô, que ótimo. Eu quero ficar cercado de gente que pense grande, gente que queira entregar, queira contribuir pro planeta, cara. Queira desenvolver esse negócio aqui junto comigo, né? Perfeito. E quando, voltando no assunto lá da visão, né? Você dá um passo e começa a enxergar mais coisas. Depois que, até eu fechar o negócio, eu tinha uma visão clara de onde eu queria chegar. Aí fechei o negócio, mobilizamos, né? Aí você já estava on board e começamos a mobilizar. Aí já enxergamos outra coisa. Aí chegamos já mais um passozinho, falamos, caramba, dá pra chegar ali. Hoje, gente, nós saímos de zero para 35% de market share, ou seja, 35% do mercado hoje é nosso. São clientes nossos que estão aqui dentro. E crescendo. E crescendo. E crescendo. E nós não somos a sumidade, a gente comete erro pra caramba, tem retrabalho, se vocês virem aqui, vocês vão ver que tem problema todo dia na operação, não existe esse negócio de, é tudo uma maravilha, não, tem problema, a gente faz atividade física, a gente faz, como é que fala? Café com o presidente, faz churrasco, faz evento, trabalha pra caramba, erra, sai na porrada, a gente discute, são pontos de vista diferentes, mas tem um objetivo em comum, todo mundo quer atender o cliente e crescer. E você pensa, nós estamos assim, mas por que então? O que vocês fazem? A gente aplica, se você for olhar, como empresa, a gente aplica os 3 pilares da 2N. Sempre.
Então, nós temos a visão, a gente sabe aonde a gente quer chegar e a gente revisita essa visão o tempo todo, né? Porque a gente vai dando um passo, subindo um pouquinho, a gente começa a enxergar novas coisas, a gente revisa a visão. Olha, era aqui, agora nós queremos chegar aqui, mas só ajusta, né, a mira. Nosso conjunto de comportamentos, você deu vários exemplos aí, né, de comportamentos corretos, de falar não para o cliente, né, de cumprir com os prazos. Não, se a gente falou sim, então a gente vai cumprir. De ser flexível, né, dentro do possível, dentro da regularidade, dentro do correto. E autoridade, né, porque a gente se porta como autoridade no assunto que a gente é. Então a gente se veste bem para poder lidar com o cliente, né, para poder em respeito ao cliente nosso que está vindo aqui. O nosso pessoal, a gente cobra a limpeza dos locais para que esse pessoal, para que o nosso cliente, pô, você vai deixar o seu carro na oficina, você não quer que aquela oficina esteja limpa para que o cara não suje seu carro, né, por dentro, aquele carro limpo que você tá. Então, a mesma coisa aqui, né, a gente considera da mesma forma. Então, a gente aplica os 3 pilares. Então, dessa forma que a gente... Então, a técnica, né, outras pessoas acabam até tendo, né? Não igual, né? Cada um com a sua particularidade. Tô falando que alguém é melhor que nós, somos muito bons. Modéstia à parte, nós somos muito bons no que fazemos. Dito pelos clientes, dito pelos nossos clientes. Mas outras pessoas também tem gente boa no mercado, em todas as áreas, não é só na nossa. Porém, a gente se destaca, e a gente concorda nisso, foi por isso que a gente lançou a 2N, em algo complementar, que é ter a visão, agir com os comportamentos corretos e se portar como autoridade que a gente é. Porque quem não se porta, né, às vezes é aquele que a gente sempre fala aqui, né? Como que a gente fala a pessoa é boa pra câmera, mas não mostra isso. Não é isso? Ninguém sabe. Tão importante quanto ser bom é parecer bom. Não adianta nada. O cara é excelente, mas pô, anda todo rasgado, chega atrasado em reunião, não tá conectado com a cultura da empresa. No momento de se mostrar, né? De mostrar o seu serviço, ele falha. Isso, né? O lutador de UFC, ele passa 6, 8 meses se preparando pra uma luta. Aí lá no treino ele é bom pra caralho, todo mundo fala dele, não sei o quê. Aí na luta ele falha. Ele parece muito bom, mas não é bom. Eu fui pra Houston agora, pra Feira do Petróleo. Aí tava lá, eu encontrei com um cliente, amigo, né? Aí ele falou, pô, você tá bonito pra caramba, pô. Eu falei, rapaz, eu tô representando 102 pessoas lá do Brasil. E você é meu cliente. Você quer que eu esteja o quê? Todo rasgado aqui, de calça furada e igual um mendigo? Aí ele falou, não, tá certo, tá perfeito. É como você se apresenta, cara. O cara é profissional, né? Ele tem que saber isso. Então, Rafa, ó, 1 hora já que a gente tá nesse bate-papo aqui. 1 hora, passou rápido pra caramba. Então vamos fazer um wrap-up aqui da visão, então. Tá? A gente sabe que precisa desenvolver uma visão e a gente sabe também que isso é uma coisa ensinável, né? E nós temos hoje um produto que a gente pode entregar para essas pessoas para eles começarem a aprender a desenvolver essa visão, né? A gente está prestes a lançar o nosso webinar, não é isso? Fala um pouco sobre isso para a gente poder já deixar aqui registrado. Legal, a gente quer ensinar isso porque a gente sabe que isso tanto para a empresa quanto para a pessoa física, né, no seu ambiente de trabalho, é o que vai fazer ela se diferenciar, o que vai fazer ela crescer, e a gente vai ensinar por pilar. E o primeiro a gente vai chamar de Masterclass, é um webinar online. A gente vai fazer um evento presencial para alguns convidados para poder lançar o Masterclass ao vivo, online para todo mundo, sobre visão. Então lá a gente vai entrar em detalhe, né? Porque aqui nós falamos o quão importante a visão é. Aí tem o como, né? Como que chega nisso? Como que a gente aplica, então, já que a visão é tão importante? Porque tem jeito de fazer, né? Tem ferramenta, não tem macete. Não tem caminho curto, não. Não tem como cortar caminho. Mas tem táticas, né? Técnicas que você pode utilizar para poder aplicar a visão. Então é isso que nós vamos ensinar nesse Masterclass, que vai ser conduzido pelo Tyrone. Então lá a gente vai ensinar o passo a passo ali de como você construir essa visão para poder estar mais perto aí. E a gente, assim, e aí depois nós vamos lançar, vai ter o Masterclass da visão, Masterclass comportamento e Masterclass da autoridade. E com o conjunto dos 3, a gente garante que essas pessoas, elas conseguem com certeza, se elas quiserem aplicarem direitinho, elas conseguem um aumento salarial, um aumento de autoridade, né, de respeito dentro do trabalho delas considerável. Assim, isso aí eu não tenho dúvida, porque a gente aplica todo dia aqui. E a gente contrata aqui. Inclusive, se estiver aplicando tudo, me procura, por favor. Se você estiver num emprego, numa empresa que você não está satisfeito ou não estiver trabalhando, e você tiver visão, um bom comportamento e autoridade no que você faz, vem para cá amanhã.
Certo? Hoje, 4 horas, já vem para cá amanhã, segunda-feira, que você tem uma entrevista de emprego e muito provavelmente você será contratado, porque há vagas, certo? A gente quer ficar com gente boa. Procura gente desse tipo. É isso. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção mais uma vez. Espero que esse bate-papo informal nosso aqui tenha contribuído bastante com vocês para alguma coisa. Rafa, foi bom demais esse primeiro bate-papo nosso. Já vamos marcar um que é o de autoridade ou de comportamento? Próximo vai ser comportamento. Próximo, vamos bater um papo focado em comportamento, certo? Em breve a gente combina. Senta aqui uma sexta-feira dessa, bate um papo para falar sobre comportamento e levar para vocês um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente vive aqui no dia a dia, para fazer você voar mais alto. A nossa contribuição é entregar gente preparada para o mercado. A 2N Educação vai preparar, capacitar pessoas para que elas possam ter a oportunidade de ganhar mais, de ter mais autonomia, de ter mais autoridade, de ser mais self-confidence, ter mais confiança, ser um cara, se sentir realmente empoderado e capaz, com coragem. Porque é muito bom ser livre, é muito bom ter liberdade de você fazer o seu horário, de você cumprir com a sua agenda e você definir o rumo da sua vida. Não terceirize isso para ninguém. Não terceirize isso para o empresário, para o seu pai, para sua mãe, para mim, para ninguém. Isso é responsabilidade sua. E aqui na 2N você vai poder aprender isso com a gente, beleza? Perfeito. Rafa, show? Pelone. Obrigadão. Abraço, gente. Até mais.